fora. É uma flor que se alimenta do que a gente chora. Rompe a terra decidida, flor do meu desejo de correr o mundo afora. Flor de sentimento, amadurecendo aos poucos minha partida. Quando a flor abrir inteira, muda minha vida. Esperei o tempo certo e lá vou eu, e lá vou eu. Flor de ir embora eu vou, agora esse mundo é meu. Clara é uma mulata pobre que vive no subúrbio carioca com seus pais, Joaquim e Engraça, mulher caseira e sedentária. Joaquim era carteiro, gostava de violão, modinhas, gostava de tocar flauta, que era um instrumento muito estimado em épocas anteriores, compunha valsa, acompanhamentos de modinhas. Outra diversão do pai de Clara, além da música, era jogar solo com os dois amigos, Mahamaki e o português Eduardo Lafões, que eram segurança de obra pública. Clara engravida e Cassie Jones desaparece. A Clara vai pedir ajuda para a Dona Margarida, a vizinha dela. Ela pede um empréstimo para fazer um aborto. Mas a Dona Margarida convence ela a contar para a mãe, ao invés de abortar. E quando ela conta, a mãe dela vai com ela na casa da mãe do Cassie para reparar os danos. Quando eles chegam lá, a mãe do Cassie fica indignada por uma menina negra querer casar com o filho dela e humilha elas. E aí a Clara percebe que ela não tem a mesma posição social de uma pessoa branca, que ela, por ser negra, é inferior aos outros. E ela se sente muito mal com isso. Agora eu vou falar sobre os personagens principais, que são Clara e Cassie Jones. A Clara, ela é a segunda filha do casal e foi a única sobrevivente porque todos os irmãos tinham morrido. Ela era uma menina ingênua, de 17 anos, que foi criada com muito amor e carinho. Ela só saía, além dos pais, com a Dona Margarida, que é uma viúva da vizinhança, amiga dela. Cassie Jones era um rapaz de pouco menos de 30 anos, que não tinha uma aparência muito significativa, mas andava bem arrumado e conquistava as mulheres com seu violão. Era mulherengo, vingativo, malandro e muito perigoso. Nasci e vivi na cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX, mas o mais importante é que o Rio de Janeiro viveu e ainda hoje vive em mim. Minha mãe, uma professora, morreu quando eu ainda era criança. Meu pai nos criou até não mais poder. Cheguei a ingressar na escola politécnica, mas fui obrigado a abandonar os estudos para trabalhar e sustentar a família. Tinha um trabalho burocrático que eu detestava e um outro no qual estava minha verdadeira alma, escrever. Fui cronista de jornal e autor de livros que hoje são clássicos da literatura brasileira, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas a minha literatura era diferente da que faziam os chamados grandes escritores do meu tempo. Meus personagens não viviam no Rio dos bairros chiques da burguesia, viviam também no Rio dos subúrbios, que o poder queria que fosse invisível. E isso despertou a ira dos críticos literários daquele tempo, incapazes de reconhecer o talento de quem se recusa a se conformar. Isso me doeu, mas não me impediu de seguir escrevendo. Usei o álcool para aliviar a dor, o que obviamente não foi nem nunca será a solução para nada. Com o tempo, os excessos me custaram caro, me levaram até para o hospício, mas a grande loucura foi a daqueles que não reconheceram o poder da minha literatura. Hoje estou mais vivo do que nunca. Sou leitura obrigatória em escolas e universidades e meus livros ganharam edições de luxo. Sou Lima Barreto, sou um cidadão negro brasileiro. Eu vivo na cidade e a cidade vive em mim, disse Lima Barreto. Agora eu vou falar sobre o autor da obra Clara dos Anjos, Lima Barreto. Ele concluiu sua obra em 1922, ano de sua morte. A obra faz uma denúncia grave ao preconceito social e racial vivido por Clara, que habitava o subúrbio carioca. O historiador e crítico literário Sérgio Buarque de Holanda dizia que era impossível falar de Lima Barreto
sem incidir um pouco no pecado do biografismo. Poucos escritores brasileiros deram tanta importância à temática do preconceito como Lima Barreto. Lima Barreto era mulato e nasceu em 1881, mesmo ano em que o mulato de Machado de Assis introduziu o realismo na literatura nacional com Memórias Póstumas de Brás Cubas. No mesmo ano, Aloysio de Azevedo introduziu o naturalismo no Brasil com a obra O Mulato. Não era apenas coincidência. A questão do misticismo, já denunciada na obra de Aloysio de Azevedo, era fundamental no pensamento nacional implantada entre o modernismo e o naturalismo, em 1922, ano da morte de Lima Barreto. Até por razões pessoais e por viver nesse período, retratando sempre de forma crítica e ressentida, o autor de Clara dos Anjos foi o escritor que mais sofreu na pele o preconceito e o retratou com tintas mais ácidas da nossa literatura. E lá vou eu, flor de ir embora, eu vou agora, esse mundo é meu.